pessoal, bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Eu sou a Thaís Vilela do canal Seja Sol. E hoje eu tô aqui com a Elisete, linda, maravilhosa, que é a criadora do Tatadrama, para falar um pouquinho mais desse método. Gente, eu só vou avisar que eu vou ficar trocando de microfone porque eu tenho só esse. E se quiser me ajudar, dá um like, clica no joinha aí e ativa as notificações aqui para receber as notificações do canal, tá bom? Obrigada. Oi, eu sou Elisete, sou psicóloga, psicodramatista e autora do método Tatadrama. E para mim é uma honra estar aqui com a Thaís, que também é tatadramatista, vem acompanhando esse processo já há alguns anos. E a oportunidade de trocar no mundo em acelerado processo de mudança, um método que te pede e te convida para brincar, para mim é uma honra. É uma honra estar aqui, Thaís. Muito obrigada. Já tem aquela frase, né? É possível aprender mais em 1 hora de brincadeira do que em 1 ano de conversa, né? E o Tatadrama leva muita gente a essa reflexão. É do Sócrates essa frase ou do Platão? Então, essa frase é atribuída ao Platão e é a frase, né, o disparadora do Tatadrama, né? Eu queria, né, no caso, que você contasse como é que foi o processo de criação do Tatadrama. Bem, eu creio que o processo criativo para qualquer ser humano, ele nasce quando nós estamos de bem com a vida, quando estamos buscando inovar e renovar, e às vezes nos deparamos com coisas tão simples que nos possibilita criar em cima. E foi assim que aconteceu o método Tatadrama. No encontro com as minhas bonecas de infância, eu estava desenvolvendo um trabalho com um grupo de mulheres, e ao visitar uma feira em Recife, eu me deparei com essas bonecas. E me comoveu muito, porque eu fui para o hotel e fui brincar, coisas que eu fazia muito quando criança. Né? O brincar traz alegria, disponibilidade, imaginação, criatividade. E eu fiz um formato de mandalas e comecei a conversar com todas essas bonecas, como eu fazia na minha infância, porque minha mãe era uma bonequeira. E quando eu me deparei que algo estava acontecendo dentro de mim, eu disse: será que eu estou vivendo uma autotele? E se funcionou para mim conversar com várias facetas do meu feminino, será que se eu implantasse essa boneca como objeto intermediário no curso do feminino, isso traria também para essas mulheres a oportunidade de falar sobre si mesmo, de olhar para si? E essa questão ficou permeando um bom tempo, e eu comprei as bonecas lá em Recife e utilizei no primeiro grupo de mulheres. Era um grupo de 40 horas, né? Nós tínhamos 14 encontros semanais e trabalhavam vários temas do feminino, né? Era um grupo de 30 mulheres. A boneca que eu falo é uma boneca simples como essa, né? Ela é da cultura popular brasileira, né? Da cultura popular brasileira, feita de retalhos, algodão, enchimento de algodão, simplicidade e muita imaginação. Porque essas bonecas são criadas a partir de imagens, né? Do que a gente vê, traz para o nosso mundo interno e começa a construir com agulha e linhas. Só que tem muito sentimento nisso. E foi me recordando tudo isso que eu recebia da minha mãe, uma forma de ensinamento através do brincar. Tudo que a gente via no mundo adulto, a gente praticava com a nossa coleção de bonecas, né? Desde as coisas mais agradáveis, como festas na comunidade, festas religiosas, casamento, até as coisas mais difíceis, como os conflitos que a gente via, velórios, né? Situações assim bem delicadas que se passa na família. E as crianças utilizam isso de uma forma expressiva através do brincar. E acho que essa recordação e essa potência ficou em mim. E quando eu utilizei com esse grupo de mulheres, que elas puderam levar para casa e trazer notícia da vida delas,
A partir dessa simples boneca, isso me tocou profundamente. Eu disse, nossa, algo está acontecendo aí, né? E ver a possibilidade da transformação, porque assim, a essência do Tatadrama não é a construção, né? Quando eu me deparei com as bonecas, eu já era Elisete com toda a minha história, né? Foi olhar para a transformação que aquilo poderia me possibilitar, porque às vezes nós queremos nos transformar e não sabemos como começar. E talvez o lúdico, um lugar mais quieto, no sentido de tantos estímulos externos, tantas informações, eu poder ouvir a mim mesmo, né? E foi dessa essência que nasceu. E nesse grupo, como elas foram trazendo muitas notícias e a gente foi transformando esta boneca a partir do sonho maior. E Thaís, quando eu falo transformar, como você está vendo aqui, né? Por que o rostinho é bordado e não pintado? Porque eu posso transformar essa face. Aqui está a personalidade. Eu posso transformar esse cabelo. Eu posso transformar toda essa roupa. Eu posso transformar esse corpo. Eu posso interagir neste corpo tão simples dessa boneca, mas tão rico de possibilidades. Uma das pessoas que eu gostaria de contar, porque foi muito interessante, e ela sempre diz, conte, porque para mim foi transformador. Ela, no encontro feminino, ao levar a sua boneca para casa, ela colocou na geladeira, ninguém via, em cima da mesa, ninguém via, no sofá, ninguém via, e ela foi percebendo que ela não estava sendo vista, nem por ela, nem pela família. Só estava a serviço dos outros, né? E não de si mesma. E, à medida que ela foi percebendo isso, ela foi arrancando toda a roupa da boneca, mudando o cabelo, mas ela não sabia o que ela iria colocar, o que ela necessitava transformar. E à medida que os nossos encontros foram acontecendo, com todos os temas no contexto do feminino, ela foi transformando numa executiva, com colar de pérolas, com taillé, colocou um sapato nessa boneca, só que ela arrancou a cabeça. E isso me inquietou muito. Eu disse, mas como que a gente vai dar voz para uma boneca sem cabeça, né? Mas o psicodrama possibilita que a gente use a imaginação de uma forma muito criativa, criando muitas possibilidades. E quando a gente teve a cena dramática entre o personagem e o ser, utilizando as técnicas do psicodrama, ela, num palito de dente, colocou uma foto do tamanho da cabeça da boneca e pôs em cena e disse o seu nome, né? O seu nome completo, coisa que há muito tempo ela não ouvia dela mesma. E ela relatou que aquele desconstruir, reconstruir, desconstruir e reconstruir e dar uma identidade ao personagem, ela estava dando novamente uma identidade a ela. E que o seu sonho era retomar o papel de secretária, a qual ela parou por muito tempo por questões familiares, enfim. Essa é uma pequena recorte, mas assim, do que essa pessoa fez na vida dela. Hoje ela é atriz, né? Buscou vários recursos. Então, assim, a essência é a transformação, né? A transformação na ação. O Moreno nos convida para a ação. O psicodrama e o tatadrama nos convida para a transformação dessa ação. Então, qual o meu sonho maior na minha realidade hoje? Bom, mas como se constrói um método? Volto à pergunta da Thaís, né? Nem eu tinha ideia. Eu simplesmente utilizei um objeto, eu tinha os recursos do psicodrama, também tinha os recursos de toda a minha formação, né? Como publicitária, sempre trabalhando com intervenções grupais. Esse grupo do feminino me mobilizou muito e na outra encomenda eu voltei à minha terra natal, lá em Crato, no Ceará. E ao solicitar isso para as minhas primas que ainda moram lá, porque toda a família da minha mãe é de Crato, não tinha mais essa boneca por lá. E como que eu iria agora dar continuidade ao trabalho onde ela teve um espaço e eu não tinha mais essa ferramenta? Minha prima começou a procurar nas feiras, encontrou uma pessoa e eu consegui fazer mais 2 encomendas e trabalhar com grupos de mulheres e precisei de mais bonecas e não existia mais essa mulher. Então o Tatadrama também se tornou um projeto, se tornou
não se tornou um, eu vou lembrar a palavra, mas assim, esta intervenção na comunidade tão distante, né? Porque nós estamos falando de São Paulo e lá era lá em Crato, Ceará, possibilitou que as minhas primas de posta em posta fossem buscando o despertar desse saber nas mulheres da comunidade. Então, o Tatadrama é responsável pelo nascimento do projeto de economia solidária Bonequeiras no Pé de Manga. E a cada encontro com as mulheres que estavam lá cuidando dos seus afazeres, algumas ainda trabalhavam na roça. Ah, minha mãe fazia, eu acho que eu sei fazer a cabeça. Ah, eu acho que eu lembro fazer o corpo, eu sei bordar, posso fazer o rosto. E juntando esses saberes femininos, essas mulheres conseguiram produzir as bonecas primitivas, que foram as primeiras que eu recebi. E só para contar para vocês aqui, eu me apaixonei pela transformação também desse grupo de mulheres. Independente de saber para onde eu ia, eu comecei a encomendar bonecas, encomendar bonecas. Sinceramente, eu acho que eu encomendei umas quase 20.000 bonecas. Porque o fenômeno era muito rico o que acontecia. Essas mulheres foram do primitivo, eu fui pedindo diversidade, eu fui pedindo bonecas, cabelos diferentes, bonecas negras, bonecas idosas, bonecas gestantes, né? Homens para trabalhar com atletas, enfermeiras, ciganas, e uma diversidade. E aí elas foram também sendo provocadas por isso. Eu me provocava, porque eu queria trabalhar, além do grupo de mulheres, trabalhar também em presídios, com gestantes, trabalhar em orfanatos, em casas de drogaditos, né, de clínicas de recuperação. Então foi uma experiência muito rica de diversidade de lugares que eu ia. E a cada lugar que eu ia, eu pedia para que elas fizessem diversidade de bonecos. Até com atletas da Corrida São Silvestre eu trabalhei. A ideia era viver a experiência. Mas à medida que eu ia vivendo a experiência dentro dessa criação, que eu ainda não tinha nome, né? Fui mostrar em congresso, tive uma boa recepção, mas era um trabalho com bonecas. E eu precisava dar identidade para esse trabalho. Então nasceu o Tatadrama, né? Eu procurei o Bustos com toda o arsenal de coisas que eu já tinha feito, e ele disse: por que você não coloca Tatadrama? Né? E aí pertence à família do psicodrama. Isso foi muito importante, porque primeiro deu uma identidade, segundo um pertencimento, como é importante a gente ter um pertencimento, e depois disso eu fui procurar a liderança científica, né, para poder fundamentar, a partir da minha experiência de visualizar, de criar em cima, que nome tem isso que eu estou fazendo. Às vezes gera uma ansiedade quando a gente faz algo que não tem nome, né? Mas dê um tempo ao tempo. A experiência, ela é muito importante porque ela tem que caminhar por dentro. Uma das frases que me mobilizou muito, né, como a Thaís disse, foi a frase do Platão: você pode saber mais sobre uma pessoa em uma hora de brincadeira do que um ano de conversa. E isso me inquietou, disse: como? Só que eu também fui praticando comigo, né? As minhas bonecas eu também levo para as minhas terapias pessoais. Eu dou voz para esse elemento e ele fala de mim, né? Ele me ajuda a enxergar coisas que eu não estou conseguindo ver. É simples. Eu acho que quando a gente utiliza agulha e linha, né? A gente utiliza as mãos para transformar, porque eu posso pensar muitas coisas, mas se eu não colocar essa transformação em ação, fica só na mente, né? Fica só no devaneio. E acho que o Tatadrama, ele tem uma essência também de humanizar, porque nós não usamos nada eletrônico, né? Ele não vem da inteligência artificial, ele vem da inteligência emocional. E dar nome para isso foi uma coisa que não foi fácil, né? Ainda tem muito a construir, muito. Nesse exato momento eu estava pensando nisso. Está na hora de fazer, né, dar um salto qualitativo com toda essa experiência de mais de 5.000 pessoas.
mas isso é um debruçar grande e exige uma disponibilidade interna de leitura e de mergulho que às vezes no mundo acelerado a gente não consegue encaixar esse tempo, né? Bom, para retomar, as mulheres de Crato viraram as bonequeiras no pé de manga, porque elas se encontravam embaixo da sombra do pé de manga da minha mãe, onde a gente fez várias intervenções, trazendo a família, várias ações religiosas e vários encontros com as mulheres. E de 2002 a 2007, só eu comprava as bonecas delas, né? E eu acho que eu me apaixonei mais pelo projeto lá do que pelo Tatadrama, porque assim, eu ia contar sobre o trabalho do Tatadrama, mas eu falava das mulheres, da transformação, do que acontecia. A evolução humana, a evolução, empoderamento mesmo. Sabe conhecer o empoderamento de perto? Então, quando você faz uma pesquisação, você vive com a comunidade. E eu, todo ano, fui até lá. Fazem 2 anos que eu não vou, mas eu fui assim 15 anos direto, né? E aquilo era encantador, ver o quanto aquelas mulheres descobriram seu talento, são artesãs, valorizam bem o material da cultura popular brasileira, sabem deste valor e cresceram assim numa dimensão cultural e respeitada pela cidade que vocês não têm ideia. O último vídeo que saiu delas foi no Itaú Cultural, né? Eu acho que o Itaú Cultural, quando ele abre esse espaço, ele reconhece o poder de um trabalho social que está sendo desenvolvido. Para isso acontecer, eu tive também a oportunidade de conhecer o prefeito de Crato, contar para ele que as mulheres existiam, né? Também conhecer o diretor do Sebrae de Crato, quando elas já estavam com uma boneca mais avançada, mais com qualidade comercial, porque para o Tatadrama, quanto mais simples, melhor, né? Então não tinha ainda aquela qualidade de artesanato. Quando eu senti que estava neste lugar, nós visitamos o diretor do Sebrae e ele abraçou a causa e eu também pude descansar um pouco no sentido da preocupação de que quando você vai numa comunidade fazer uma intervenção, convidar as pessoas a sonhar e você a abandona no meio do caminho, isso é muito sério. Então eu tinha esse compromisso comigo que tudo aquilo que eu vi, que eu senti, eu tinha que ter uma linguagem para retransmitir, porque eu não poderia ficar a vida inteira sendo a única pessoa a adquirir aquela boneca, porque o grupo chegou a ter 60 mulheres, acredita? Então, meu coração fica tranquilo, que assim, essa missão o Tatadrama fez e elas estão fluindo lindamente. Realmente, eu pude presenciar, né, a evolução, na verdade, o relato da Gertrudes, que é a prima dela, né, que foi quem começou, né, a chamar as pessoas a costurarem. Eu, inclusive, eu não sou a bonequeira lá de Crato, mas eu pude fazer as minhas próprias bonecas também. Eu comecei a costurar essas bonecas aqui e foi um processo de evolução bacana. Mas imagina para essas mulheres que antes eram donas de casa, trabalhar na roça, se empoderarem, né, desse trabalho, desse reconhecimento. E eu pude ver o quanto que essas mulheres evoluíram. Então, eu fico muito feliz. Então, eu vou encerrar esse bloco aqui, né? Então, no próximo a gente fala um pouquinho mais de Tatadrama. Obrigada por terem participado. Deixe aqui o like, deixe seus comentários sobre o método, né? E se vocês quiserem saber mais, eu chamo a Elisete de novo e a gente conversa. Eu também sou tatadramatista, né? Então eu também tenho bastante conhecimento, mas a gente é uma troca. Gente, tchau, tchau. Vai florescer o ser divino que está dentro de você. Vai florescer.